Fala, torcedor vascaíno, o Vasco tem interesse na contratação do atacante uruguaio Joaquim Lavega, do River Plate do Uruguai, e o zagueiro Manuel Capasso, peça importante no título paraguaio do Olímpia, não permanecerá no clube para o ano que vem e voltará de empréstimo ao Vasco da Gama em 2025. E o Vasco demonstrou interesse na contratação do volante Tietê do Botafogo. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, que é muito importante, e deixar sua opinião também sobre os jogadores aqui no nosso vídeo, tá beleza? Então agora vamos para as informações, tem informações importantes para a gente colocar na tela. A primeira informação é que o Vasco busca a contratação do atacante Joaquim Lavega, do River Plate do Uruguai. A diretoria já fez contato com os empresários do jogador para dar início às negociações. O jovem de 19 anos é visto como uma oportunidade de mercado, porque chegaria de graça ao Vasco. Lembrando, gente, ano que vem do Vasco, o Vasco vai buscar jogadores aí, que o Vasco vai surgir, né, jogadores aí em fim de contrato, oportunidades, já que o Vasco não tem tanto dinheiro para contratar jogadores, para comprar, o Vasco vai buscar oportunidades no mercado aí, que vão ficar livre, em término de contrato e etc. O ponta esquerda está em fim de contrato com a equipe uruguaia. Joaquim Lavega atua como ponta esquerda, como segundo atacante, posições que o Vasco procura no mercado para reforçar o elenco. Lembrando que o Vasco está necessitando de pontas, né? A gente tem o Emerson Rodrigues, tem o Jean David, tem o próprio Maxime, mas são jogadores ali que não conseguiram jogar bem no Vasco da Gama, né? Teve o David e o Adson, óbvio, só que o David vai voltar só no meio do ano que vem, provavelmente o Adson vai voltar agora também, né? Então a gente vai precisar de um ponta aí, querendo ou não. E pelo Campeonato Uruguaio, o jogador disputou 35 partidas, anotando 11 gols e 4 assistências. Lembrando que ele não é centroavante, ele não joga na posição ali de um Verratti, por exemplo. Ele joga como um ponta. Ponta não faz tantos gols, né? Lembrando só disso. O jogador é considerado destaque do torneio, tá? Essa informação foi dada pelo Tébaro Schmidt. E aí tá aqui a matéria completa aqui da informação. Ó. O Vasco tem interesse na contratação de Joaquim Lavega, uruguaio de 19 anos. A diretoria faz contato e dá início às negociações pelo jovem ponto, que está em fim de contrato com o River Plate do Uruguai. O Vasco da Gama tem interesse na contratação do Joaquim Lavega, uruguaio de 19 anos, que pertence ao River Plate do Uruguai. Lembrando, não é o River Plate da Argentina, tá? É o do Uruguai. O ponta esquerda está em fim de contrato com a equipe uruguaia e já recebeu contatos do clube carioca. A diretoria vascaína fez contato com os empresários do jovem jogador para dar início às negociações. O jogador é visto como uma oportunidade de mercado, porque chegaria de graça ao Vasco da Gama. Ele foi um dos destaques do Campeonato Uruguaio na atual temporada, com 11 gols e 4 assistências em 35 partidas. Joaquim Lavega atua como ponta esquerda, como segundo atacante também, posições que o Vasco procura no mercado para reforçar o elenco. Lavega estava na lista de convocação do técnico Marcelo Bielsa para a seleção uruguaia contra o Peru e Equador pelas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Ele foi revelado no River Plate do Uruguai e está em sua 4ª temporada no clube. Então, jogador jovem, né, que já está sendo convocado aí na seleção principal do Uruguai. Então é importante a gente mencionar sobre o jogador. E aí eu fui buscar um Transfermarkt, né, sobre o jogador aqui. Tem 19 anos, nasceu em 2005, mesmo ano que eu. Nasceu em Montevidéu, tem 1,72 de altura, não é tão alto. É um ponta esquerda. Ele já jogou no Sub-20, no Sub-23 do Uruguai. E tem contrato com o River Plate do Uruguai até o dia 31/12/2024, se for ver ali no canto direito em superior. E aí tá aqui, ó, na primeira, vamos ver o desempenho atual do jogador aqui, que é importante, né? 35 jogos, 11 gols e 5 assistências. Vamos ver a temporada 22 e 23 dele, né? É importante te mencionar sobre isso também. Ele fez 32 jogos, 2 gols e 4 assistências. Não foi tão boa quanto essa agora que ele fez recentemente. Importante a gente mencionar também sobre isso, né? Então, gente, é essa informação sobre o atacante uruguaio aí que o Vasco tá querendo. Informação foi dada pelo GE Vasco, pelo Globo Esporte Vasco, pelo Tébaro Schmidt, ok? Então, informação importante pra gente mencionar pra vocês. Olha aqui, ele joga como ponta esquerda, a posição principal dele, mas também ele atua pela ponta direita, também como segundo atacante, ok? Então é mais ou menos isso a informação pra gente saber aí. Provavelmente vai surgir novidades aí nos próximos dias, de o Vasco fechando talvez com ele e etc. Mas é um jogador que pode pitar no Vasco da Gama para o ano que vem. E aí deixa sua opinião nos comentários, que é importante, ok? A outra informação aqui é do podcast Cruz Maltino, do Somos Versus PY também, né, que é importante, é um jornalista lá, se eu não me engano, uma emissora lá do Paraguai,
que é o seguinte, fim da linha. O Manuel Capasso, peça-chave do título da Estrela 47 com o Olímpia, não seguirá no clube em 2024. O defensor central, que formou uma sólida dupla com o Júnior Barreto no clausura, retorna ao Vasco da Gama, dono de seus direitos econômicos. Apesar do desejo do Olímpia em mantê-lo jogador, a alta opção de compra avaliada em 1,5 milhão de dólares tornou a permanência inviável. Capasso encerra sua passagem por 29 jogos, 5 gols e 2 assistências, além de um papel decisivo no título do Clausura, né? Que é o time lá do Olímpia. Cara, Manuel Capasso pra mim não serve dentro do Vasco, teve sua oportunidade no Campeonato Carioca, inclusive, onde ele ficou no Rio de Janeiro, não foi pra pré-temporada do Vasco lá no Uruguai, ele ficou no Rio junto com o Luca Orediano. O Orediano até jogou bem no Campeonato Carioca, né, aquelas partidas que teve, o Capasso até falhou. Então, cara, pra mim não é um zagueiro que seja útil pro Vasco ano que vem, na minha opinião. Um zagueiro ali bastante limitado, na minha opinião. E que pra mim, pro ano que vem, não, se chegasse pro Vasco novamente, eu não aceitaria. Sendo bem sincero com vocês, ok? E minha opinião sobre o zagueiro Manuel Capasso. E peço pra vocês também colocar sua opinião nos comentários, ok? Então é importante também essa menção. E o Olímpia estava querendo exercer a compra do Paraguai Manuel Capasso, que fez últimos jogos aí muito bons lá no Olímpia realmente. Mas é um zagueiro que o futebol brasileiro ali, pra mim, ainda não tá preparado, não tá pronto ainda, na minha opinião. Ok? No futebol uruguaio, a gente sabe que é um futebol muito inferior ao futebol brasileiro. Tá bom? Então, informação importante aí que o Olímpia não deve exercer a opção de compra do zagueiro Manuel Capasso. Ok? A outra informação aqui agora é sobre o seguinte: Danilo Barbosa e Tietê podem deixar o Botafogo, tá? E acertar com o Vasco. A gente falou no vídeo passado de ontem sobre o Danilo e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Tietê. Olha aqui, ó. O Vasco demonstra interesse em Danilo e Tietê do Botafogo, os dois volantes. Os volantes buscam mais tempo de jogo e podem deixar o alvinegro nesse ano de 2024. Essa informação foi dada pelo Luiz Roberto, na hora que ele estava narrando ali a partida entre Botafogo e São Paulo, no Newton Santos. Tá? Então, informação importante pra gente saber. Pra mim, são dois volantes ali que seriam muito útil dentro do Vasco ano que vem. Não são jogadoraços e tudo mais, nada do tipo, mas pra mim me agradaria muito. Até porque no time do Botafogo eles não têm tantas oportunidades, né? Até o próprio Alan, que teve muitas notícias aí de que ele poderia vir pro ano que vem do Vasco também. Não tem tanta oportunidade, porque o Gregor e o Marlon Freitas dominaram a posição ali nos volantes, né? Os dois volantes do Botafogo são muito bons jogadores, que é o Gregor e o Marlon Freitas. E acaba que o Danilo, o Tietê e o próprio Alan não tem tantas oportunidades. E pra mim é uma oportunidade muito boa pro Vasco. Eu acho o Danilo um bom cabeceador, um jogador que tem uma raça, querendo ou não, que marca, que chuta bem também. Pra mim é um excelente camisa 5, na minha opinião. E o Tietê é um jogador que tem uma categoria a mais, né? Que tem um potencial a mais de passe, assistências, etc, né? Naquele jogador tanto de marcação, igual é o Danilo, tá? São características diferentes, então, pra mim, são jogadores que me agradam, que se viesse pro Vasco, pra mim, me agradaria, com todo respeito, tá ok? Então, outra informação aqui agora, que é na torcida vascaínos, que é a apuração NTV e NTCast, Tietê. Depois da informação divulgada pelo narrador Luiz Roberto, fomos apurar a situação do meio-campista do Botafogo. O Vasco tem interesse no volante do Glorioso para 2025, mas o atleta dá prioridade por uma renovação com o time de General Severiano, neste momento. O jogador está feliz no alvinegro, criou uma identificação com o Glorioso, até porque participou do processo todo de reconstrução do Botafogo. Apesar do interesse permanecer do Tietê, a sua continuidade é incerta. Algumas pessoas do departamento de futebol do Glorioso acreditam que o ciclo se encerrou. O Gigante da Colina seguirá observando essa situação e já comunicou com o atleta que está interessado em contratá-lo, ok? Então é importante essa informação pra gente saber aí sobre o volante Tietê. E aí fui dar mais uma pesquisada também no Transfermarkt, né, pra saber um pouquinho sobre o jogador. E olha aqui, o Tietê tem alguns títulos, né, querendo ou não tava lembrado desses títulos aqui do Tietê, mas ele ganhou uma super taça da Ucrânia, ele ganhou 3 campeonatos brasileiros, ele ganhou uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil também com o Palmeiras e ganhou uma Copa Libertadores também com o Botafogo agora nesse ano, né? Então é importante, tem alguns títulos aí importantes na carreira do próprio Tietê. Ele jogou no Atlético Mineiro, jogou no Palmeiras, jogou no Botafogo, tem uma ótima passagem aí no futebol brasileiro, né? No São Paulo também, etc. Muitos clubes aí onde o Tietê já passou. Atlético, São Paulo, Dinamo Kiev,
Palmeiras, Audax, Ponte Preta, Boa Esporte e etc, né? E aí, provavelmente, se Deus quiser, o Tietê vem pro Vasco ano que vem. Pra mim é um reforço muito bom, na minha opinião, que pode jogar como lateral direito também, inclusive, né? Se for pegar aqui, ó, a posição principal do Tietê, meia central, posição secundárias, volante e lateral direito, tá? Essa informação é importante pra gente saber. Outro ponto importante, né? Ambidestro. Não é todo jogador que sabe chutar com as duas pernas. O Tietê é um desses jogadores, ok? O que me assusta um pouquinho é a situação da idade dele, né? Um jogador de 32 anos. Pensei que o Tietê era um pouquinho mais novo, mas não é. Um jogador um pouquinho mais velho também. Então a gente tem que repensar um pouquinho nisso. Mas é um excelente jogador, na minha opinião. Na temporada agora, o desempenho atual do jogador, vamos dar uma olhada aqui no Transfer Market aqui agora. Temporada 23 e 24, 55 jogos, 1 gol e 0 assistências. Jogou 2.985 minutos. Cara, ele entra durante os jogos, né? Como eu falei, ele não é titular no time do Botafogo. Ano passado ele foi titular e esse ano ele não é. Já que o Marlon Freitas e o Grego ali assumiram a titularidade do Glorioso, ok? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso as informações do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí no nosso vídeo, que é muito importante. Se inscreve no nosso canal, que é importantíssimo também. Ajuda pra caramba na divulgação do nosso conteúdo, ok? Tamo junto? Então é mais ou menos isso, entra no grupo do WhatsApp, torne-se membro do nosso canal também, que ajuda pra caramba e apoia muito o nosso conteúdo. Tamo junto? Então, gente, um abração, fiquem com Deus, tenham uma ótima terça-feira, 2 horas da tarde estamos ao vivo aí, fazendo nossa livezinha aí, trocando essa ideia com vocês sobre o Vasco da Gama e sobre as últimas novidades. Tamo junto? Conto com a presença de todo mundo na livezinha aí de 2 horas da tarde. Saudações vascaínas, abraço a todos, fiquem com Deus. Tamo junto!